A decisão do Sínodo de Dort sobre os 5 pontos de doutrina em disputa na Holanda é popularmente conhecida como os cânones de Dort dos 5 artigos contra os remonstrantes. Consiste de afirmações doutrinárias adotadas pelo Sínodo de Dort, que se reuniu na cidade de Dordrecht em 1618 e 1619. Embora tenha sido um sínodo nacional das igrejas reformadas da Holanda, ele tinha um caráter internacional. Além dos seus 72 delegados holandeses, o sínodo tinha 27 delegados da Inglaterra, Suíça, Alemanha e 5 outros países. O governo francês recusou-se a permitir que qualquer delegado francês atendesse ao sínodo, incluindo o mais notável teólogo calvinista francês da época, o Pierre Dumoulin. O Sínodo de Dort foi realizado para resolver uma controvérsia séria nas igrejas holandesas, iniciada pelo surgimento do arminianismo. Jacob Arminius, professor de teologia na Universidade de Leiden, diferia da fé calvinista em vários pontos importantes. Depois da morte de Arminius, 43 de seus seguidores apresentaram suas opiniões facciosas aos Estados Gerais dos Países Baixos. No documento chamado de Remonstrância, de 1610, e mais explicitamente nos escritos posteriores, os arminianos ensinavam, em primeiro lugar, a eleição baseada numa fé prevista, em segundo lugar, a universalidade da expiação de Cristo, em terceiro lugar, o livre-arbítrio e a depravação parcial do homem, em quarto lugar, a resistência à graça soberana e, em quinto lugar, a possibilidade de apartar-se da graça. Eles pediram revisão dos padrões doutrinários das igrejas reformadas e proteção do governo para as opiniões arminianas. O conflito arminiano-calvinista se tornou tão grave que levou os Países Baixos ao risco de uma guerra civil. Por fim, em 1617, os Estados Gerais votaram 4 contra 3 a convocação de um sínodo nacional para lidar com o problema do arminianismo. O sínodo realizou 154 sessões formais durante um período de 7 meses. 13 teólogos arminianos, liderados por Simon Episcopus, tentaram atrasar a obra do sínodo e dividir os delegados, mas seus esforços se mostraram infrutíferos. Sob a liderança de Johannes Bogerman, os arminianos foram rejeitados. O sínodo desenvolveu os cânones, por meio das quais rejeitaram a remonstrância de 1610 e afirmaram a doutrina reformada quanto aos pontos debatidos. Esses pontos, que mais tarde se tornariam conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, podem ser resumidos como a eleição incondicional, a redenção específica, a depravação total, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Ainda que esses pontos não representem todo o calvinismo e sejam considerados mais corretamente como as 5 respostas do calvinismo aos pontos de erro do arminianismo, eles então, de fato, no âmago da fé reformada, pois fluem do princípio da absoluta soberania divina na salvação de pecadores. Podemos resumi-los do seguinte modo: em primeiro lugar, a eleição incondicional e a fé salvadora são dom soberano de Deus. Em segundo lugar, embora a morte de Cristo seja suficiente para expiar os pecados de todo mundo, sua eficácia salvífica é limitada aos eleitos. Terceiro e quarto ponto: todas as pessoas são de tal modo depravadas e corrompidas pelo pecado que não podem exercer livre-arbítrio para com a salvação ou realizar qualquer parte dela. Por graça soberana, Deus chama irresistivelmente os eleitos e regenera-os para a novidade de vida. Em quinto lugar, Deus preserva graciosamente os redimidos, de modo que perseveram até ao fim, embora sejam perturbados por muitas imperfeições, enquanto buscam confirmar sua vocação e eleição. Embora os cânones tenham somente 4 seções, falamos em 5 pontos ou títulos de doutrinas, porque os cânones foram estruturados para corresponder aos 5 artigos das remonstrâncias
de 1610. A terceira e quarta sessões foram combinadas em uma só porque os teólogos de Dort consideraram-nas inseparáveis e, por isso, designaram-nas como terceiro e quarto capítulos da doutrina. Os cânones são únicos por causa do seu papel como decisão judicial na controvérsia arminiana. O prefácio original chamava-os de um julgamento em que o verdadeiro ponto de vista, em harmonia com a palavra de Deus, a respeito dos 5 pontos de doutrina antes mencionados, é explicado e o falso ponto de vista discordante da palavra de Deus é rejeitado. Cada seção do documento inclui uma parte positiva e uma negativa, uma exposição da doutrina reformada sobre o assunto e uma rejeição correspondente aos erros arminianos. No todo, os cânones contêm 59 artigos de exposição e 34 rejeições de erros. Juntos, eles formam um documento equilibrado com base bíblica sobre doutrinas específicas. Os cânones são o único documento entre as 3 formas de unidade que foi escrito por uma assembleia eclesiástica e o único que representava o ponto de vista de todas as igrejas reformadas da época. Todos os delegados holandeses e estrangeiros assinaram os cânones. Depois eles se uniram em um culto de ações de graças para louvor a Deus por preservar a doutrina da graça soberana nas igrejas reformadas.